gostaria de agradecer a todos pela presença aqui. Essa é uma reunião que ela é direcionada para a indicação geográfica, né, para os produtores da indicação geográfica, mas foi uma ideia que começou pequena e a gente decidiu, conversando aqui com os demais, que a gente poderia aumentar o leque de possibilidades e também estar levando informação para quem quiser ter, né, para quem quiser ter esse acesso. Eu sou a Caroline, eu sou representante da indicação geográfica do Mel da Bracatinga. Eu vou deixar meu contato aqui nos comentários, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão sobre o projeto. Ele fez 2 anos, agora dia 20 de julho. A IG teve o registro em 2021, agora fez 2 anos. A gente está terminando agora a primeira safra, 2022-2023 do projeto, mas já estamos nos organizando para a próxima safra. A gente já está bastante preparado também, presente nos eventos, como a gente teve aqui em Florianópolis, vamos estar lá no Rio Grande do Sul em Esteio e já tivemos em São Paulo também. Hoje, na palestra de hoje, a gente trouxe a Júlia, ela é mestre em ciências pelo o programa de pós-graduação de recursos genéticos vegetais ali da UFSC, para ela falar sobre um assunto que ela trabalhou bastante no mestrado dela, que é a Bracatinga, Mimosa escabrela. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu acredito que dá para vocês colocarem ali no chat ou também interromperem a gente na fala também para a gente estar esclarecendo e sendo de forma bem dinâmica também. Júlia, se quiseres começar, te apresentar, fica à vontade. Obrigada, Carol. Imagina. Boa noite, pessoal. Caso o meu som ou a minha imagem não estiver muito boa, vocês podem me falar. E assim como a Carol falou também, podem interromper a apresentação para fazer perguntas. Eu acho que assim fica mais legal. Então, vamos começar aqui. Então, meu nome é Júlia Fabrício Pucel e eu sou engenheira agrônoma formada pela UFSC. Assim como a Carol falou, no mestrado também eu fiz na UFSC, trabalhei bastante com Bracatinga, principalmente com a parte de coleta de sementes, então junta essa questão da propagação. Eu adicionei alguns outros temas nessa apresentação, mas é isso, vamos indo aos poucos. Eu não consigo ver o chat daqui também, tá? Então eu não consigo ver Ô, vocês. Júlia, o teu som tá um pouquinho abafado. Eu não sei se era o meu computador também. Não sei se puder chegar um pouquinho mais perto só pra gente ver. Tá. Pior que eu nem sei o que eu posso fazer. Tá bom assim? Pra mim tá um pouco ruído, mas eu acho que é o meu notebook, ele também tá com uma caixinha estourada ali, sabe? Mas se vocês tiverem. Aquela tu que tinha comentado, se melhorar ou não tiver bom, tu avisa, que daí a gente tenta. De repente com fone fica melhor, normalmente fica melhor de fone, assim, o microfone, né? Sim. Pior que eu nem tenho um fone aqui com o microfone. Não, mas então. Aqui tá chegando bem o som. Então tá Tá. ótimo. Eu vou tentar falar de uma forma clara e não tão Perfeito. rápida. Eu tenho pouca tendência de me agilizando, mas também vocês podem falar. Então, o trabalho que eu vou falar hoje um pouco é sobre subsídios para propagação de bracatinga. Subsídios no sentido de viabilizar a propagação dessa planta, né? Então, começando pela classificação taxonômica, a bracatinga, ela é uma angiosperma e dicotiledônia, e ela é uma leguminosa, né, da ordem Fabaceae. A subfamília dela é Mimosoide, e o seu gênero Mimosa, a famosa Mimosa escabrela. A área de abrangência da bracatinga é principalmente no sul do Brasil. Nessa imagem, vocês podem perceber que existe a área contínua, que é essa que está rachurada, e a descontínua, que é principalmente em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Qual é a questão da bracatinga? Ela, para ocorrer e ter um bom crescimento,
ela precisa de altas altitudes. Então, locais mais altos beneficiam o crescimento dessa planta. Então, como vocês podem observar nesse mapa, a maioria dos locais onde essa planta ocorre são áreas que são com altitudes superiores a 350 metros. Ela também gosta de temperatura amena. Então, as duas características elas estão relacionadas, né? Normalmente, locais mais altos têm maior amplitude térmica, portanto, também são mais frios. Eu trouxe aqui de novo a imagem do slide anterior para comparar um pouco a área de abrangência com a engia do melato. Então, como vocês podem perceber, existe uma semelhança clara da área onde que existe a Bracatinga e da onde que está estipulado a área de abrangência do mel do melato. Então, principalmente na área de Santa Catarina, né, na parte do Planalto. Então, a Bracatinga, ela já foi uma planta muito utilizada aqui no Brasil. Tem alguns trabalhos, pesquisadores que falam que ela é a planta que ela tem um uso mais antigo no Brasil, assim, dentre as plantas que são florestais nativas, né? Muito por causa da madeira dela. Então, acredito, assim, que a maioria de vocês já ouviram falar da madeira da Bracatinga, que ela tem uma qualidade alta, principalmente para a produção de carvão, ela é muito boa, porque ela tem um alto poder calorífico. Isso significa que ela vai poder ficar queimando por muito tempo. Mas ela também produz fustes bem alongados, sem ramificações. Então, ela é muito boa para construção civil, também para madeira roliça. Ela tem a questão da floração dela, que é muito importante para o ecossistema, já que ela floresce no primeiro ano, geralmente, de crescimento dela. E também ela tem uma característica muito peculiar, que é a floração no inverno. Então, é um momento que, normalmente, os polinizadores sofrem com uma escassez de recursos. Então, a floração da Bracatinga ela é muito útil, principalmente para a disponibilidade de pólen, né? A questão da proteína dos insetos locais. Também tem a questão da restauração ambiental, já que ela tem um alto crescimento, né? Crescimento muito rápido, ela protege o solo numa velocidade muito rápida, evita a erosão e, além de tudo, ela faz associação com micro-organismos que fixam nitrogênio, né? Os rizóbios, que são os noduladores. Então, por causa disso, né, dessa associação com os rizóbios, a Bracatinga está sendo muito utilizada em Criciúma para a restauração de áreas que foram degradadas pela ação de extração carvoeira, né? Então, assim como tem aqui na imagem. E também para o mel de melato, né? Que é mais recente, mas vai ser o foco principal aqui da discussão. Então, vamos ver se eu esqueci alguma coisa. O papel também, ela justamente pelo crescimento dela ser rápido, ela é uma ótima fonte de celulose. E no tronco dela tem substâncias tanantes, então ela pode ser usada para extrair tanino. Além disso, também, ela é muito paisagística, porque a floração dela é muito abundante e sincrônica. Então, além dela crescer rápido, ela vai ser uma árvore bonita, né, para o paisagismo. Então, aqui eu trouxe algumas imagens do meu mestrado e dos trabalhos que eu realizei. Alguns dos resultados do meu trabalho eu vou compartilhar com vocês, mas eu tentei ser mais focada no intuito do que eu estou apresentando aqui, né, que é a propagação das bracatinhas. Então, o que eu fiz no meu trabalho, como eu falei antes, foi sugerir critérios para a coleta de sementes de bracatinga para a restauração ambiental. Então, eu fiz 4 metodologias, que foi desde a fenologia reprodutiva, que é identificar os momentos de reprodução da planta, né, desde o início da formação dos botões até a maturação dos frutos.
a estrutura populacional, então essa questão de como que uma área, uma floresta secundária, enfim, ela tem a distribuição geométrica das bracatingas e qual a quantidade delas também, a densidade, né, por hectare. Também estudei a diversidade genética e sistema reprodutivo, que está muito ligado na questão de critérios para coleta de sementes. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Então, para começar, eu trouxe aqui uma escala fenológica e reprodutiva da bracatinga. Eu acredito que todos vocês já conheçam, mas eu acho muito legal essa imagem, e ela é muito importante porque a gente tem que estar sempre atento a observar os ciclos da natureza, né? Principalmente quando a gente está trabalhando, enfim, né, com algo que tem uma ocorrência natural. Então, a fase de botão floral, geralmente ela começa no inverno, no início do inverno, floração mais para o final do inverno, formação dos frutos e maturação dos frutos, verão. Então, maturação dos frutos, que é o mais importante para nós, quando a gente pensa em coletar sementes, acontece no final do ano. Gravem isso. Como a bracatinga, ela tem uma deiscência automática, né? Ela abre, aqui ó, nessa última imagem dá para ver, ela é autocórica, né? Isso significa que ela vai se autodispersar. Então, as vagens da bracatinga, ela se abre e ela se dispersa pela própria força da vagem abrindo, né? Então, assim, não adianta a gente tentar coletar após a deiscência, porque não vai mais ter semente, não vai ter mais como fazer essa coleta das sementes. Essas aqui são imagens do meu trabalho, durante o período que eu acompanhei a fenologia reprodutiva. Foram em 2 locais que eu estudei populações de bracatinga, em Bom Retiro e em Urupema. Então, aqui estão essas fases fenológicas ilustradas, né, que eu mostrei antes. E aqui, né, no caso, nesse aqui, seria o momento ideal de coleta. Podem ver, assim, aqui ela está maturando, está verdinha, e aqui ela já está abrindo, então já passou. Então, a gente tem que buscar esse momento aqui ideal para coletar sementes. A bracatinga, como eu falei antes, ela é muito utilizada para paisagismo justamente para ela florescer muito, produzir muitas sementes. E isso a gente conseguiu ver no meu trabalho também. Como está circulado aqui nesses 2 gráficos, dentre as 17 viagens que eu realizei para observar a fenologia reprodutiva, 80% dessas viagens, 100% das árvores estavam com alguma estrutura reprodutiva. Uhum. Então, como vocês podem ver, assim, o gráfico está lá em cima para todas as fenofases. Então, cada linha, cada cor é uma fenofase diferente, né? Começa pela formação dos botões, depois a floração, depois a senescência. Uhum. E até aí tudo bem. Qual é o problema? O problema é que a bracatinga ela tem uma produção de frutos muito baixa quando comparada à produção de flores. Então, é estimado cerca de 10%, isso que não é do meu trabalho, tá? É do Carvalho, 2002. E nesses 2 gráficos dá para perceber bastante isso, principalmente no gráfico A, que é de Bom Retiro. A gente teve muito botão floral, muita floração aqui, ó, 70% de floração, só que na hora de formação dos frutos foi muito inferior. Em Bom Retiro, em Urupema, essa diferença não foi tão grande, teve uma boa formação de frutos, e a gente descobriu que tem 2 fatores principais relacionados a essa produção de frutos, que são questões climáticas, que eu não vou abordar muito aqui, porque acho que não ia caber demais, e a questão da genética. Então, assim, a diversidade genética da bracatinga, não quero que vocês entendam essa tabela. Eu quero só falar que ela tem uma baixa diversidade genética. Então, isso foi o que eu observei, né, no meu mestrado.
E o que isso significa? Que o sistema reprodutivo da bracatinga, ela tem muitos aparentados. Ela é preferencialmente alógama, né? Então ela faz esse cruzamento com outras plantas, só que na prática o que a gente vê é que tem uma grande proporção de meio-irmãos e irmãos completos nas progênies. Então isso eu descobri porque eu peguei 30 árvores de cada local, coletei as sementes delas, analisei a genética das mães e das filhas e comparei entre elas. Então, o que a gente viu foi tem uma porcentagem altíssima de aparentados, porque existe um número de doadores de pólen muito baixo. Então, assim, como vocês podem ver aqui que está circulado acima, cerca de 3 doadores de pólen para cada árvore. Então, são três pais para uma mãe, né? Então, se você for coletar só de uma árvore, o que você vai ter, na verdade, é uma genética muito restrita. O último aspecto que eu estudei foi a questão da estrutura populacional. Eu acho que, para nós, assim, isso é a chave do que a gente tem que discutir, que é a propagação da bracatinga, né? A bracatinga, ela é pioneira. Então, o que isso significa? Ela vai ter um rápido crescimento, vai produzir muita semente e ela vai ter um ciclo curto. Em geral, isso significa que é muito bom para produzir sementes, para restaurar, para fazer a propagação. Então, não existem grandes dificuldades além da dormência, né? Que a gente vai falar um pouco depois. Mas qual é o problema da estrutura populacional da bracatinga? Por ela ter um ciclo de vida muito curto, cerca de 15, 20 anos é o máximo, assim, elas estão sempre muito escassas na natureza, no sentido de que, se você for pensar numa floresta climática, você não encontraria bracatingas em áreas que não fossem clareiras. Por isso ela é muito associada à araucária, à canela, porque, assim, em florestas que são mais velhas, as bracatingas só vão aparecer em locais que têm clareira. E o que isso significa? Isso significa que, para a gente conseguir propagar a bracatinga, manter ela na nossa propriedade rural, a gente precisa fazer um manejo por causa dessa necessidade de luz dela. Ela não vai crescer num local sombreado. Isso, assim, é o básico da propagação da bracatinga. Existem locais onde já tem bracatinga que é possível de encontrar um banco de sementes no solo. As sementes de bracatinga, elas ficam viáveis por muito tempo. Então, esse banco de sementes, ele funciona como uma forma de armazenar a genética das bracatingas durante os períodos que não vão ter perturbações da floresta, né? Então, vai ter uma clareira quando acontecer um raio, quando cair um galho de uma árvore. Então, a gente precisa fazer esse manejo de uma forma antrópica, né, com humano no meio. E caso já tenha bracatinga no local, é mais fácil ainda, por causa dessa questão do banco de sementes. Então, a gente não precisaria nem se preocupar com a questão de coleta de sementes. Esses que também são dados do meu trabalho. A gente observou a estrutura diamétrica de florestas secundárias, né? Então, como vocês podem observar, a gente tem mais indivíduos ali pela faixa de centímetros de DAP, né? De diâmetro, de CAP, na verdade, centímetros de altura no peito. Então, com o passar do tempo, vai tendo a mortalidade dessas árvores e elas vão desaparecendo. Então, o que a gente precisa fazer nesse manejo é evitar que isso aqui aconteça. Por exemplo, aqui em Bom Retiro, que ficou essa lacuna, né? Sem árvores. Essa lacuna, ela quer dizer que aconteceu algum problema aí, que não houve regeneração
E no caso do mel de melato da Bracatinga, a gente não pode deixar que isso aconteça, né? Não pode esperar com que a regeneração natural aconteça. Desses dados aqui, o que eu achei mais importante trazer para vocês são esses dados que estão circulados, que foram analisadas 14 parcelas em cada cidade que eu estudei, né? 14 no Bom Retiro, 14 no Urupema, de 20 por 20 metros. E a média de densidade por hectare foi baixíssima. Principalmente em Bom Retiro, a gente teve juvenis menos de 2 indivíduos por hectare. Em Urupema foi um pouco melhor essa densidade, um pouco maior, justamente por causa das características de cada local. Bom Retiro era uma propriedade onde tinha gado, tinha manejo de pasto, enquanto que Urupema era uma área preservada, então não tinha tanta perturbação assim, né? Então, eu pergunto para vocês, o que está acontecendo com os juvenis, né? Esse é o problema quando a gente pensa em propagação de Bracatinga. Não é a germinação delas, é manter elas crescendo a ponto de que elas se tornem adultas. Agora, vamos começar a falar de propagação mesmo. E vou começar a falar um pouco de sementes. No Brasil, a gente tem um pouco de problemas em relação à coleta de sementes florestais nativas. Geralmente, quando a gente vai fazer um novo plantio, o que acontece é que as pessoas elas vão em árvores isoladas e elas vão extrair as sementes de uma forma sem critério algum. Isso funciona, é melhor do que não plantar, né? Só que é uma situação bem complicada a longo prazo, porque a gente vive um gargalo genético. Quando a gente faz coleta de sementes sem pensar em como elas estão sendo coletadas, que árvores que vão ser coletadas, a gente vai ter uma qualidade de propágulos incerta também. E aí também eu trago a questão. O que é um propágulo de qualidade? Existem questões fisiológicas, né? Então, a gente tem que pensar assim, não pode ter doença, não pode ter uma baixa germinação, tem tudo isso. Mas essa questão de qualidade genética, ela é totalmente desconhecida na Bracatinga. O que se tem conhecimento de qualidade genética de Bracatinga é mais pensando na questão madeireira mesmo. Na verdade, assim, até esse ramo ele também parou de desenvolver assim, depois do maior aumento de pinos e eucalipto, né, da maior produção de pinos e eucalipto. Então, a maioria dos trabalhos relacionados ao plantio de Bracatinga pararam ali pelos anos 80. Então, para definir o que é uma matriz de Bracatinga, pensando no mel de melato, não adianta a gente pensar em crescimento rápido, troncos sem ramificações, troncos com muitos ramos, alta produção de sementes, alta produção de folhas. Existem vários, eu trouxe aqui vários exemplos de critérios, né? Mas o critério que a gente precisa, que é suscetibilidade às cochonilhas, a gente não sabe. Atualmente, a gente não sabe se existe uma genética específica que é relacionada à suscetibilidade ou resistência das bracatinhas. Então, eu trouxe aqui saudáveis com ponto de interrogação. Porque se você for pensar em estabelecer uma matriz de coleta de sementes, você nunca pegaria uma árvore que tem insetos no tronco, como é o caso dos cochonilhos. Agora, nesse caso, um dos únicos parâmetros que a gente tem, assim, que é interessante a gente seguir.
como a gente não tem consciência, não existem estudos ainda sobre a determinação genética da suscetibilidade e resistência das cochonilhas, a gente deve buscar fazer coleta de sementes de árvores que já têm as cochonilhas associadas. Então, aqui é um pouco do que eu falei antes. Então, é isso, gente. Coletar de árvores que já estejam infestadas para garantir que elas não possam ser hospedeiras. E, assim, garantir maior diversidade genética é melhor do que restringir ela. Justamente por a gente não saber ainda exatamente quais são os critérios para uma bracatinga ser considerada uma matriz boa. Então, assim, pensando nesse cenário que a gente está aqui juntos, começando a desenvolver essa cadeia produtiva do mel do melato, a bracatinga ela é um elemento muito importante e a gente, enquanto não tiver essas respostas, a gente tem que pensar em adaptação a diferentes cenários. Então, a diversidade genética ela é muito importante. Então, é isso. Sistemas e práticas de manejo relacionados ao mel do melato, elas ainda estão começando a ser desenvolvidas. Então, no passado, o que acontecia é que, normalmente, a ocorrência do mel do melato era dependente da ocorrência natural das cochonilhas, da bracatinga e ainda das abelhas, né? Então, hoje em dia, a gente está mudando isso muito por causa da determinação do selo, né? E vamos E eu trouxe esse gráfico aqui para a gente pensar mesmo, assim. Ele é um gráfico que ele é relativo ao extrativismo vegetal na Amazônia, né? Mas ele serve muito bem para qualquer recurso florestal não madeireiro. Qualquer produto florestal não madeireiro. Então, se for pensar, o mel do melato, ele se encaixa bastante nessa situação. Então, aqui então, tem a produção e o tempo, né? A gente atualmente está na fase de expansão, para depois passar, então, a fase de estabilização, declínio, então, plantio. No caso do mel de melato, o declínio ele não vai ser tão evidente, porque as árvores elas não precisam morrer para a gente coletar o nosso recurso, né? Mas o que a gente está fazendo agora, aqui nós todos juntos, pensando aqui nessa fase de plantio, que é essa produção plantio e não a produção extrativa. Então, o que a gente pode fazer para aumentar essa produção? Pode perceber aqui, ó, que essa linha pontilhada ela é superior à fase de estabilização, né, que é maior quando a gente fala de extrativismo. E, então, a implementação de florestas com bracatingas ela é essencial. Agora, pensando justamente no desenvolvimento dessa prática, né? Então, como eu falei, o mel de melato é um produto florestal não madeireiro, e isso para nós é uma vantagem legislativa muito boa quando a gente for pensar em uso de áreas. Por ser esse recurso florestal não madeireiro, segundo a própria lei da Mata Atlântica, a gente tem a possibilidade de utilização de áreas de preservação permanente, unidades de conservação e reserva legal para extração desse recurso. Então, eu acho que assim, isso é um ponto bem chave, assim, que na verdade, ele é muito delicado, porque como a gente está ainda nesse início de desenvolver a cadeia produtiva, né, o processo de produção, o sistema produtivo, ainda a legislação não acompanha o nosso objetivo, né? Então, a legislação ela ainda foca muito na questão conservação e uso madeireiro. Então, uma coisa que é muito importante a gente ter claro é a distinção entre o que é uma floresta secundária e o que é um bracatingal. Então,
principalmente no Planalto sul brasileiro, né, que é onde tem bastante melato, a gente tem muita produção de bracatinga em bracatingais. E quando a gente está pensando em um bracatingal, a gente normalmente pensa em supressão da vegetação, certo? Porque o bracatingal, normalmente, ele é para madeira ou para carvão, né? Então, segundo a Mata Atlântica, a lei da Mata Atlântica, a gente não pode fazer manejo de populações naturais que não estejam caracterizados como plantio. Então, assim, pela legislação, manejos de bracatingais são ilegais. Não é permitido intervenção. O que é permitido é a supressão, né? Que daí tem que fazer a demarcação da área, fazer o inventário para caracterizar o estágio sucessional da floresta. E aí a gente vai solicitar, junto ao IMA, a autorização para supressão. Então, assim, como vocês podem ver, é bastante burocrático. Quando a gente pensa em plantio florestal, né? Então, são 2 casos diferentes. Parece que secundário quando a gente vai propiciar a regeneração da bracatinga, e bracatingal é quando a gente vai começar do zero uma plantação de bracatinga, né? Então, quando a gente vai pensar em produção de mel do melato, é muito mais interessante a gente pensar em usar essas áreas de conservação, já que é um recurso florestal, não um madeireiro, do que tentar se encaixar na legislação como um bracatingal. Caso exista um interesse de supressão dessas árvores após um período, que ele também é super interessante, justamente pelo fato de que a bracatinga tem esse curto ciclo de vida, aí é um pouco mais complicado. O que a gente tem que fazer daí é fazer um plantio florestal e regulamentar ele junto à Instrução Normativa número 8 de 2004. Então, junto ao IMA, a gente vai fazer o cadastro do plantio florestal. Então, é interessante que ele seja realizado em linhas, até para provar, né, que foi realmente um plantio. E aí você consegue fazer a supressão de uma forma mais fácil, ao longo do tempo. Isso também facilita muito o manejo quando a gente pensa em mel de melato. Então, assim, são 2 coisas diferentes, 2 situações totalmente diferentes. Nenhuma delas se encaixa 100% no nosso objetivo que a gente está aqui focando, né, que é o mel de melato. Mas, o que eu sugiro legalmente é buscar, então, o uso dessas áreas conservadas, que é mais simples legalmente quando comparado ao plantio de bracatingais. Não que o plantio de bracatingais não seja possível, é totalmente possível. Só ele é um pouco mais denso a realização dele de uma forma legal, né? E isso, assim, é um problema da legislação, realmente. E como que as bracatingas, elas têm um crescimento muito rápido, o bracatingal, ele é considerado como um estágio de regeneração médio avançado muito rápido. Então, pela legislação da Mata Atlântica, não existe esse discernimento de quais espécies que estão naquela floresta. Então, ele não vai olhar e falar assim, não, é só a bracatinga que tem aqui, é um bracatingal, não é uma floresta secundária. Acho que, não sei se eu consegui me fazer entender, assim, mas é basicamente isso que eu queria passar. Então, existe um trabalho muito bom do CEBEM, de 2002, que ele fala sobre coleta de sementes florestais nativas. E tem esses 6 critérios que eles são muito úteis, eles são gerais, mas eu acho que, sim, quando a gente for pensar em plantio de bracatingais, seja em linha ou semear lanço, é muito interessante pensar nesses critérios. Então, as matrizes que você vai delimitar, que você vai escolher para coletar sementes,
É importante que elas estejam a 100 metros de distância cada. Isso é muito importante porque, como eu falei antes, elas são muito aparentadas quando elas estão próximas. Então, se a gente não manter essa distância, a gente não vai conseguir manter uma diversidade genética boa. E serve a mesma coisa para o tópico número 2, que é coletar pelo menos de 30 árvores matrizes. Só assim a gente vai conseguir garantir uma boa genética para começar a produção de bracatinga em algum local novo. É interessante, então, marcar mais árvores do que se pretende coletar, principalmente com a bracatinga, que ela tem um momento muito curto para coleta de sementes. Porque, justamente por ela ser autocórica, né, ela expulsar as sementes, então é bom marcar várias, porque às vezes pode chegar lá no mato e não ter mais semente. Número 4, é importante que elas estejam dentro da mesma zona genética, então nada de, sei lá, ir pegar uma semente lá de Concórdia, sabendo que você mora em Urubici. Assim, não é interessante geneticamente quando a gente vai pensar para a bracatinga. É bom que ela esteja adaptada à região dela. É importante também coletar principalmente na parte superior da copa, que é onde vai ter menos autofecundação, e coletar mais ou menos o mesmo número de semente por matriz, porque senão a gente desbalanceia depois no plantio, né? Vai ter muita genética de uma mesma planta. Então, como eu falei, é importante a gente identificar o momento ideal da coleta. Tem aqui essa foto que eu tirei, que mostra que ainda as sementes estão dentro, as vagens elas estão fechadas, mas o fruto está bem sequinho. E aí tem 3 formas de coletar, que é diretamente da árvore com podão, que foi o que eu fiz aqui no meu trabalho, que é o mais trabalhoso, na verdade. No chão, que aí eles colocam uma lona embaixo da árvore e chacoalha ela. Então, vários daqueles critérios anteriores que eu falei, eles não teriam sido compreendidos. Então, é mais fácil, mas não é tão bom assim, se for pensar na qualidade de sementes. Ou então em árvores cortadas. Também é uma opção válida. Depois de coletar as sementes, a gente precisa fazer a extração manual ou mecânica delas. Então, abrir a vagem, né, no caso. Então, dá para fazer com uma máquina de trilhar feijão ou então com a mão mesmo, se eu abrir elas. E uma coisa bem importante é a impermeabilidade do tegumento. Então, a abracatinga, ela tem dormência. E isso é uma característica normal de caneiras. Então, não adianta a gente querer que as sementes germinem sem fazer aquela dormência. É possível que ela germine? É possível. Ela estava germinando. Muito difícil. Sem quebrar dormência, existe assim, uma chance de 30% de germinação. No meu trabalho, quando a gente fez a quebra de dormência, foi água quente, 80 graus, e deixar ela nessa água, né, sem esquentar ela. E a gente conseguiu 95% de germinação. Então, assim, é bem simples, só com água quente mesmo. E quando a gente pensa em um plantio em linha, regularizado, é realmente a melhor opção. As sementes, como eu falei antes, até no solo elas fazem sementes. E se a gente colocar elas em embalagens plásticas impermeáveis, elas podem durar. Então, o que é recomendado é armazenar por até 12 meses. Quando ela está com a umidade baixa, né? É bom deixar ela secando no sol um pouco antes de armazenar ela em embalagens. E se você quer armazenar ela por mais tempo, daí câmera fria, né? Cerca de 3 a 5 graus
e 86% de umidade relativa. Teve um artigo que eles testaram 8 anos de chá em câmara fria, semente de bracatinga, e ela ainda teve uma porcentagem de germinação muito boa. Eu não lembro se foi 70% ou 80%. Questão da semeadura plantio. Então, quando a gente pensa em propiciar o crescimento de bracatingas, já tem bracatinga na tua área, já tem as áreas conservadas. O que a gente pode fazer é clareiras. Então, supressão de vegetação, respeitando o limite da legislação, né, que é 20 metros quadrados por hectare. Mas, quando a gente está em plantio, tem 3 formas, que é o semeio a lance, que não é recomendado, na verdade, poucas pessoas fazem, mas é possível, até nesse caso de você já ter uma área com vegetação e querer que comece a ter bracatinga e não quer abrir mão de outra área na tua propriedade para ter essa produção de bracatinga. Então, você pode abrir uma heterogêneo, mas vai funcionar. Então, só coletar sementes, quebrar dormência, suprimir a vegetação para fazer uma coleira, então, plantar ela. E as outras 2 formas, que seriam, então, quando a gente tem que fazer plantio com linha e tal, que é a semeadura direta ou com mudas. Obviamente, essas 2 formas, elas mais tempo e dinheiro, elas também têm um sucesso um pouco maior, sendo que o plantio de mudas é o mais recomendado, né? Porque a muda, quando ela está assim, com mais de 20 centímetros, ela fica muito mais resistente a secas e um calor intenso. Então, esse acaba sendo um problema bem grande. Assim. Eles germinam, só que aí eles morrem logo, né? Esse é o problema da semeadura direta também. Então, assim, aqui tem até os espaçamentos, o número de sementes, fica realmente ao critério de vocês, dados padrões, para dar um direcionamento, né? Então, os cuidados quando a gente tem propagação de bracatinga na nossa propriedade. Duas coisas que são muito importantes, que é o sombreamento. Não adianta, a bracatinga não vai se desenvolver bem na sombra. Não adianta. Não tem como. E evitar áreas sujeitas a alagamentos e geadas. Principalmente alagamento. Ela não gosta. Então, prefere que tenha um pouco mais de déficit hídrico. Ela tem uma resistência para isso, mas quando que o solo está constantemente alagado, ela não consegue desenvolver. Então, isso é realmente bem importante. E quando a gente pensa em plantios que são em covas, né, ou em mudas, que exigem mais tempo e mais... Então, é interessante também pensar em controle de pragas, né, que seria, no caso, formigas cortadeiras, no início. Elas adoram as folhas de bracatinga, elas é delicioso. Então, é interessante colocar isso. E as cercas para evitar animais. Assim. Essa questão da cerca, ela realmente não tem muito o que fazer além disso. Porque é uma leguminosa que ela tem um alto teor de nitrogênio. Então, assim, para os animais, ela é muito saborosa. Então, realmente, assim, sem colocar a cerca, não tem como fazer com que os juvenis virem adultos. Esse foi uma observação do meu mestrado, inclusive. E o problema ali no retiro não tinha regeneração porque o gado ficava solto. Então, assim, o que a gente mais via era
Bracatinga comida pelo gado, assim, e aí realmente não tem, assim, como resolver isso sem ter a seca. E questão da adubação também, não é necessário, porque a bracatinga, ela é bem prolífica, né? Mas existem estudos que falam que, principalmente a adubação fosfatada, a bracatinga reage muito bem. Então, também existe a opção de inoculação de micro-organismos, né, de fusóbio, enfim, são níveis maiores de tecnificação, né? Mas achei legal falar para vocês. Então, perspectivas e conclusões. O que eu tentei trazer para vocês é usar o recurso do mel de melato como uma forma de auxiliar a regeneração natural. Então, o que a gente tem que fazer é um pouco de supressão, justamente porque é uma planta pioneira, então a regeneração natural de plantas pioneiras, ela se faz assim. E eu acho que, assim, esse é o sentido mais lógico quando a gente pensa em aumentar a nossa produção de mel de melato, porque é permitido usar essas áreas de preservação. Então, não é algo que demanda muito dinheiro, na verdade, né? Não vai precisar demandar uma área a mais, consegue, na verdade, conservar e usar ao mesmo tempo. E caso daí o produtor tenha interesse em fazer um plantio mais regularizado, um novo plantio, né, em local que não existe bracatinga ainda, nenhuma que planta, né? Então, a gente tem que buscar regularização. E aí, como eu falei, de preferência em linha, para facilitar manejos e também facilitar depois a questão de regularização, né? Então, é isso. Eu acho que eu acredito muito no mel de melato, porque é uma possibilidade de preservar as matas com bracatinga. E ainda não é o momento, mas uma forma que a gente pode desenvolver no futuro é algo que a gente consiga usar a bracatinga como recurso madeireiro além do mel de melato, porque é algo ainda que não foi estudado, mas se a gente conseguisse conciliar essas duas finalidades, a gente ia conseguir aumentar muito a lucratividade do produtor, na verdade. E é tudo só auxiliando algo que já acontece, né? Regeneração natural dos elementos aí que estão envolvidos no mel do melato. E era isso, gente. Obrigada. Imagina, obrigada a você, Júlia.